CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Que seja uma tarde proveitosa para todos nós aqui. Vamos dar alguns avisos antes de iniciar, a nossa reunião. A nossa casa, ela mantém a obra social Antônio de Aquino, que funciona aos sábados, de 8 ao meio-dia. As crianças chegam, tomam o café da manhã, vão para a sala estudar. Todos estudam o Livro dos Espíritos, inclusive as mães também, e almoçam e retornam aos seus lares. Nós estamos sempre precisando de voluntários para ajudar e também de evangelizadores. Quem puder, quem quiser vir nos ajudar, é só procurar a direção espiritual da nossa casa, que eles vão dar as orientações precisas. E quem quiser também conhecer, só conhecer a nossa obra social, é só vir aqui nesse horário que vai conhecer, vai ver o que nós fazemos. Nós estamos precisando, para essa semana, de peito de frango, óleo de soja, macarrão parafuso, arroz, feijão, café e açúcar. Quem puder nos ajudar com esses itens será bem-vindo. Mas a nossa casa também temos o bazar, e o bazar, toda a renda é revestida para a obra social. Nós aceitamos roupas usadas em bom estado para comercializar, sapatos, bolsas, cintos. Quem puder também ajudar com esses itens será bem-vindo. E eu me esqueci antes de falar dos nossos estudos. A nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo. Nós estudamos as obras básicas vários dias da semana, em vários horários, e estudamos obras de André Luiz, obras de Dona Ivone Pereira e obras de Leon Denis. Quem quiser estudar conosco, é só nos procurar aqui no final, que a gente tem um panfletozinho com os horários e os dias dos estudos. Sejam bem-vindos nesses estudos, é muito esclarecedor, é muito bom. Quem vai nos falar hoje é o nosso querido Luiz Alípio. Ele vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e é o item 9 e 10 do Evangelho, que ele vai nos falar. A sustentação do passe está por minha conta. Eu vou falar sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, lição 77. Convém refletir, o título. Nós pedimos que, por favor, desligar os celulares para não atrapalhar na reunião. E quem precisar de atendimento fraterno, é só permanecer sentado aí no final da reunião, que alguém capacitado irá atendê-lo. Vamos, então, à leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, preparando para nossa prece. Convém refletir. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19. E Emmanuel comenta: analisar, refletir, ponderar, são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha.
Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura oportunidade. E forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece, diariamente, variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem que nasce para exercer uma função definida, ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas, falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Vamos, então, pensar em Jesus nesse momento, para a gente fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, pedindo a Tua ajuda, a Tua proteção para nosso estudo da tarde de hoje. Abençoe a nossa reunião, abençoe todos nós que aqui estamos, dá-nos o Teu amparo, ajuda-nos na compreensão das Tuas lições, o Teu Evangelho, esse código divino de amor para a humanidade, Senhor, que possamos aprender e colocar em prática no nosso dia a dia. Por isso te pedimos, nos ajude, que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome do altivo e dos mentores espirituais da nossa casa de amor, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. E que o Senhor possa abençoar o nosso irmão Alípio, para que ele possa nos trazer o seu raciocínio. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como eu já falei, nós vamos estudar o Evangelho, capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, o item 9 e o item 10. O item 9 é a passagem do Evangelho que fala sobre o argueiro e a trave no olho. Porque vedes uma palha no olho do vosso irmão, e não notais uma trave que está no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar uma palha de vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar a palha do olho de vosso irmão. Mateus, capítulo 7, item 3 a 5. Vamos passar a palavra ao nosso irmão Luiz Alípio, que ele seja feliz em suas colocações. Que Jesus o abençoe e o ampare, e o altivo também. Queridos irmãos, queridas irmãs, dos dois planos da vida, encarnados e desencarnados, agora vai. Queridos irmãos e irmãs, nos dois planos da vida, encarnados e desencarnados, boa tarde. Que Jesus nos envolva nas tarefas que nos propomos a realizar em seu nome. Eu me chamo Luiz Alípio, estou aqui hoje para compartilhar o estudo de vocês, com vocês, o estudo do Evangelho de Jesus sob a ótica espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando eu falo compartilhar, é dividir, é trocar com a experiência que vocês trazem, espíritos imortais, viajores do tempo e do espaço infinitos, transitando pela longa esteira do tempo. Eles já trazem uma bagagem, já trazem muitas experiências. E quando eu falo compartilhar, já que hoje o estudo não é um estudo de exposição dialogada, em que vocês não podem trocar usando a palavra articulada comigo, mas podem sim usar a palavra, a comunicação
do pensamento e do sentimento principalmente, para que a gente envolva essa casa de amor com as nossas vibrações também. Mas antes de iniciar o nosso estudo, é necessário que eu faça uma pequena observação. Alguns conceitos e roteiros que eu poderei estar aqui divulgando, eu ainda não consigo aplicar de forma plena e integral em minhas ações diárias. Digamos que seja por conta dos atavismos do pretérito, ou seja, hábitos milenares que eu, como espírito milenar e imortal, eu ainda trago e tem muita ressonância em meu comportamento e minha conduta, embora esteja do esforço para conter as minhas más tendências e as minhas más inclinações. E eu digo esforço porque já acredito nas verdades dos postulados doutrinários, dessa doutrina que esclarece a razão e consola e conforta o nosso coração. Então, eu preciso falar dessa forma para que eu fique mais à vontade para conversar com vocês. E usando uma mensagem de Emmanuel do livro A Justiça Divina, em que ele coloca que não se encontre um palanque blindado falando a uma plateia indefesa. Olha, Emmanuel, que é um dos principais divulgadores e comentaristas do Evangelho, ele diz e dizia para Chico, caso, Chico, você perceba uma vírgula nas minhas entrelinhas que estejam diferentes do Evangelho do Cristo, me abandone e siga o Cristo. Então, se Emmanuel fala dessa forma, muito mais eu aqui, né, que estou nessa dificuldade também. Então, estamos juntos. Eu estive vendo aqui a relação dos instrutores, dos expositores que fizeram os estudos aqui às quartas-feiras à tarde, e observei que o público aqui recebeu um verdadeiro banquete, com filé mignon, com caviar, com lagosta, mas eu vou oferecer para vocês o meu feijão com arroz, tá bom, gente? Vou dar um gostinho especial, porque afinal de contas, hoje é aniversário do nosso presidente, né, do Newton José, então eu dei um tempero especial no feijão com arroz, tá? Espero que vocês gostem do feijão com arroz. Bem, conforme a companheira colocou, o nosso estudo de hoje é o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, que nós viemos estudando ao longo desse mês, e hoje nós vamos entrar no capítulo, nos itens 9 e 10, que fala o argueiro e a trave no olho. E a gente observa que logo no início, Jesus, ele fala nesse texto uma palavra forte, né? Nos considerando hipócritas. E Kardec, no item 10, ainda acrescenta que somos dissimulados. Olha só, na realidade, quando a gente começa a compreender esse texto, a gente observa que ele coloca aqui, ó, como nós podemos observar uma palha, um argueiro, que é um pequeno cisco no olho de um irmão de caminhada que está com as mesmas dificuldades que nós, e nós não conseguimos enxergar uma trave, um poste que está à nossa frente, ao nosso olhar. De fato, né, quando eu tenho que enfrentar muitas dificuldades para domar as minhas inclinações, mais ainda, as minhas inclinações imperfeitas, como eu posso enxergar uma pequena dificuldade do irmão que está encaminhada também? Se eu ajo assim, de fato, Jesus falou ali com muita propriedade. Há uma hipocrisia aí. Eu procurei a palavra hipocrisia do dicionário e diz lá que é um fingimento, é uma falsidade. E quando os artistas lá da Grécia Antiga subiam ao palco para poder fazer as suas interpretações, eles usavam máscara. Olha só, então, atrás das máscaras que a gente se esconde quando também precisamos trabalhar algo no nosso interior e não fazemos. Então, aí sim, há uma hipocrisia. Eu me recordo de uma passagem, a gente trabalha na evangelização e gosta muito, é o caso de uma mulher que ela ficava observando na janela quando a vizinha estendia sua roupa no varal. E ela dizia para o marido, como pode? Ela não está lavando essa roupa de uma forma adequada, olha só como é que ela está suja, a roupa, como é que ela está manchada. Aí o marido ficou observando, que ela estava sempre olhando a vida da vizinha, a forma como ela lavava a roupa dela. Até que um dia o marido chegou, quando foi observar, abriu a janela
e observou que a roupa estava limpa assim. Quando ele observa, o que ele vê é que a janela, o vidro da janela estava todo sujo e embaçado. Olha só, então na realidade, ela observava a roupa da vizinha suja, mas ela esquecia de fazer o teu trabalho em casa, que era limpar a sua vidraça. Então, isso de fato é uma hipocrisia da nossa parte, né? Nós temos que buscar, sobretudo, em nós, a nossa felicidade, não é? Não é a nossa proposta, não é essa? Então, quando nós estamos cheios de trabalho para realizar em nós, e eu quero ver os defeitos do outro, eu estou retardando a minha caminhada, eu estou atrasando o meu caminhar. E a gente observa, quando a gente precisa falar, aconselhar alguém, a gente precisa primeiro ver o nosso interior, onde é que eu posso reparar. Eu me recordo também de uma passagem de Gandhi, Mahatma Gandhi, que foi aquele homem que conseguiu a independência do seu país, a Índia, através da não violência, mostrando que é possível. E ele, através dessa conduta, dessa postura, ele conseguiu amealhar dentre os indianos essa simpatia. E todas as pessoas que queriam um aconselhamento procuravam Gandhi para obter um aconselhamento. E uma mãezinha, com muita dificuldade com a sua filha adolescente, que ingeria bastante açúcar, procurou Gandhi. Ela andou durante quase 24 horas, onde Gandhi se encontrava, ficou na fila durante quase 2 horas, e quando chegou perto de Gandhi, relatou o problema com a sua filha, que a filha ingeria muito açúcar e que ela tinha problemas, porque a família tinha problemas de diabetes. E Gandhi olhou para ela, ficou olhando, e fez um pedido para ela. Minha filha, você pode voltar daqui a 15 dias? Aquela mãezinha não entendeu muito bem, mas era Gandhi, né? O mestre. Pois não. 15 dias depois, ela retorna, percorre aquele 24 horas mais uma vez, fica mais 2 horas na fila. Quando chega perto de Gandhi, Gandhi fala, já sei qual é o problema. E aconselhou aquela mãe e aquela jovem como deveriam se portar. Ficou quase meia hora aconselhando. Elas ficaram muito satisfeitas com o que Gandhi havia relatado para elas. Mas ao término, a mãe olha para ele, mas mestre, você não poderia ter dito isso há 15 dias atrás? Ele, sim, minha filha, eu até poderia, porém eu também tinha grande dificuldade na ingestão de doces. Olha só a diferença. Para ele dar um conselho, ele teria que ter consolidado nele primeiro aquela virtude. E ele não tinha aquela virtude. Então ele adiou para que ele pudesse trabalhar o interior dele para poder aconselhar. E aí eu me lembro de um pensamento de Emmanuel, quando ele fala assim, a boa palavra, o bom conselho, quando não se faz acompanhar do bom exemplo, equipara-se a nota promissória sem valor a caminho do protesto nos tribunais da vida por falta de pagamento. Olha só, nota promissória sem valor é como cheque sem fundo. Se a minha palavra não tem validade daquilo que eu faço, então eu não devo falar. Não é? Para me aconselhar, eu tenho que ter consolidado em mim aquela virtude. Bem, então nós vemos aqui no estudo do Evangelho que é uma luminária apontada para nós mesmos, para que nós identifiquemos dentro de nós as dificuldades que nós temos que vencer. Não é pegar o Evangelho e apontar como uma luminária para identificar as falhas alheias. Essa viagem interior é aquela que eu devo fazer. É pessoal e intransferível. Eu devo fazer essa viagem. Não adianta eu ficar adiando. E se porventura eu tenho conquistado uma virtude em mim, e chega alguém que eu identifico que tem um problema, como é que eu faço? Eu não vou observar? Eu vou ficar indiferente? Eu posso aconselhar? Não posso? Qual a finalidade de eu estar diante de uma pessoa que precisa corrigir as suas falhas? Tem por finalidade dizer assim, Luiz, olha só, como você também incomoda, inquieta e atrapalha quando você age assim, dessa forma. Se eu não tenho ainda consolidado em mim aquela virtude, é assim que eu devo fazer. Então,
É como nos diz lá o Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, na questão 903, que pergunta: a culpa em estudar os defeitos alheios? Será que eu não posso estudar os defeitos alheios? Será que eu não posso avaliar? Será que eu não posso tomar conhecimento? E os Espíritos respondem com muita propriedade. Se for para criticá-los e divulgá-los, bem grande é a culpa, porque isto é faltar com a caridade. Se for para tirar daí um proveito pessoal e evitá-los para si mesmos, algumas vezes pode ser útil, mas é preciso não esquecer que a indulgência para com os defeitos dos outros é uma das virtudes contidas na caridade. Então, eu posso fazê-lo, desde que o meu objetivo seja auxiliar de fato. É como que o enfermeiro está diante de um paciente que está com ferimento. Ele leva o bálsamo para auxiliar. Ele não vai entrar com um corrosivo para aumentar o ferimento. Então, eu até posso fazer dessa forma, observando, sim, a dificuldade alheia. Mas, primeiro, para mostrar para mim o que eu posso corrigir primeiro em mim. E se eu já tiver essa virtude consolidada em mim, eu posso, sim, ajudá-lo, mas de uma forma branda, não é? Bem, continuando. Se eu perguntasse aqui para vocês, né? Vamos passar aqui a palavra a Kardec no item 10, porque, afinal de contas, o texto é de Kardec. Ele coloca ali na explicação desse item 9, o argueiro e a trave no olho. Um dos grandes defeitos da humanidade é ver primeiro o mal que está nos outros antes de ver o que está em nós. Para julgar a si mesmo, é necessário olhar-se em um espelho, transportar-se de alguma forma para fora de si e considerar-se como uma outra pessoa. É interessante nessa questão do espelho que ele coloca aqui, porque, de fato, esse sentido do espelho, o outro reflete o que eu ainda trago em mim. É como um verdadeiro espelho. Por exemplo, se a gente tem, digamos, eu quero me olhar para saber como é que está o meu rosto. Eu consigo olhar para o meu nariz? Se eu olhar para ele, eu vou ficar vesgo. Eu preciso de um espelho. Se eu vou sair, quero me arrumar, né? A minha roupa, eu preciso também de um espelho para olhar como é que eu estou no espelho, né? Bem, se eu não tenho esse espelho em casa, eu preciso do outro para olhar como eu estou. Então, nesse sentido, o outro vai mostrar, vai espelhar como eu me encontro, como eu estou. Então, é interessante a gente observar que o outro diz como eu estou. São as dificuldades que o outro também carrega e que eu preciso também trabalhar em mim. Tem uma lei do espelho que eu peguei na internet que eu achei interessante. Tudo que me incomoda ou me irrita ou quero mudar no outro está dentro de mim. Só que eu não tenho aquela coragem ainda de buscar aquilo que eu preciso corrigir em mim. E é mais fácil, então, observar no outro. Eu pergunto para vocês aqui, qual é o objetivo nosso na atual encarnação? Por que a gente reencarna? Por que a gente encarna na Terra? A gente vai lá no Manual de Sobrevivência na Terra, que é o Livro dos Espíritos, na questão 132, de Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. E é colocado lá pelos espíritos superiores que Deus impõe a encarnação com o objetivo de nós chegarmos à perfeição. Então, olha só, a gente já sabe onde quer chegar. Então, escolhe o caminho e como quer caminhar. Se eu já sei onde eu quero chegar, a felicidade, que é representada pela perfeição, qual o caminho que eu devo seguir? Aquele que nós hoje estudamos aqui. Aquele que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O caminho é Jesus. E como eu quero caminhar? Diz lá, se a doutrina espírita tivesse uma bandeira, estaria escrito lá, né? Fora da caridade. Não há salvação. Então a gente já tem um roteiro. Sabemos onde queremos chegar. Que somos espíritos imortais, que viemos aqui à Terra para buscar, burilar, através do autoconhecimento,
burilar as nossas imperfeições, transformá-las em virtudes, e através deste lema que a doutrina espírita nos coloca, fora da caridade não há salvação. Não foi por acaso que Chico Xavier coloca que a caridade devidamente compreendida e aplicada, ela não é uma virtude inerte no caminho daqueles que aspiram e desejam a sua evolução. Ela é, sobretudo, os nossos advogados na defesa das nossas causas ditas perdidas diante dos tribunais do além, impedindo que o martelo dos nossos karmas recaia inteiramente sobre nós. Olha só o papel da caridade bem compreendida e aplicada. Será esse, de fato, o nosso representante quando chegarmos do outro lado e mostrarmos as nossas mãos. É bom, inclusive, que de vez em quando a gente dê uma olhadinha na mala para ver como é que a mala está. Dá uma espiada com S, para depois que não tivermos que espiar com X, quando chegarmos do outro lado e encontrarmos essa mala vazia, diante de tantos recursos que a gente recebe, diante de tantas bênçãos que a gente recebe, se a gente parar para analisar, né? Bem, então, se eu pergunto para vocês agora, vocês podem ficar pensando, qual é o objetivo da encarnação de estarmos hoje no planeta Terra? Vocês vão dizer, vim buscar o aprimoramento moral, eu vim aqui para fazer as pazes com os meus adversários. Aí a gente pergunta, estamos fazendo isso? E por que estamos adiando? Ou quando aqui chegamos, ficamos envoltos numa atmosfera e estamos atraídos pelos bens materiais que exercem uma influência muito forte em nossa conduta. É para nós pensarmos, e pensarmos sempre em cima do Evangelho do Cristo, que nos traz esse remédio para todos os males do corpo e da alma. E a felicidade que a gente busca, será que é a felicidade real? Aquela felicidade inalterável, aquela que, independente da situação que esteja ocorrendo à nossa volta, essa felicidade, quando conquistada, ela vai se alterar? Se ela se altera diante de algumas circunstâncias externas, é porque a gente não tem ainda consolidada esta felicidade, que também ainda não é deste planeta, ainda não é do nosso planeta Terra. Pensando aqui no pensamento de Voltaire, ele diz que a felicidade, a busca da felicidade do homem na Terra é comparada a um ébrio após uma noitada. Ele sabe que tem uma casa, mas não sabe como encontrá-la. Assim somos nós, muitas vezes, buscando a felicidade em cima de prazeres fugidios, temporários e utópicos. E aí não encontramos. Ficamos que nem aquele cachorrinho atrás do rabo, né? Porque não encontramos. Bem, para nós encontrarmos esta felicidade, há necessidade que a gente faça essa viagem interior, essa busca interior, conforme eu falei anteriormente. É uma viagem pessoal e intransferível. Enquanto eu fico terceirizando as causas dessas consequências que hoje eu estou colhendo, é porque eu estou buscando essas causas fora de mim. É como aquela brincadeira, para aqueles que têm mais de 30 anos, conhecem aquela brincadeira do chicotinho queimado. A gente escondia o objeto, a pessoa tampava o rosto, depois vinha procurar. Mas ao vir procurar, teria que saber qual é o objeto que ela estava procurando. Identifica o objeto. Depois que ela identificou qual é o objeto, ela sai à procura. E à medida que ela se afasta de onde está escondido o objeto, ela ficava quente ou fria? Fria. E à medida que ela se aproxima daquele objeto, ela começa a esquentar. O que essa brincadeira tem a ver com a nossa busca das nossas causas, dos nossos problemas, que hoje eu estou recolhendo? À medida que eu aponto para fora de mim a causa deste problema, eu estou frio. À medida que eu aponto para dentro de mim a causa do problema, eu estou começando a esquentar. E a gente já sabe o que a gente está procurando. A exemplo da brincadeira,
A gente já sabe o que a gente está buscando. A gente está buscando uma felicidade real. Vou dar um exemplo. Tinha um amigo que toda sexta-feira ele chegava atrasado no trabalho. E aí ele colocava a culpa, a responsabilidade, ora era no trânsito, que sexta-feira as pessoas vão de carro e aumenta o volume de o fluxo de veículos da rua. Ora era um problema que ele alegava que tinha uma obra na via que a prefeitura deveria ter feito à noite, não durante o dia. Ora ele acusava o despertador, ora ele acusava a esposa que não o acordou. Enquanto ele fazia isso, ele continuava chegando atrasado. A partir do momento que ele começou a tomar uma bronca maior do lado do chefe, ele começou a ver que as causas estavam nele. Ele gostava de um futebol na quinta-feira à noite, consequentemente chegava mais tarde em casa, acordava mais tarde. E por aí vai. Então, não colocava o relógio para despertar como deveria, ou quando despertava ele batia e silenciava. Então a responsabilidade era dele. A partir do momento que ele começou a compreender isso, trocou o futebol de quinta-noite para sábado, quando ele não trabalhava, o problema acabou. Um outro caso também, de um amigo que eu conheço muito bem, que era um glutão, adorava comer qualquer tipo de besteira. E aí os problemas começaram, o corpo começou a sentir. Era uma azia, era uma gastrite, começou a fazer a endoscopia, acusou o problema, o médico passou o remédio. E aí, comecei a tomar o remédio. Mas chegava final de semana, eu dizia assim, também sou filho de Deus. Espera aí, tem uma festa, não vou deixar de comer aquilo que eu gosto. Ainda falava assim, dá teu jeito aí, porque eu gosto de comer isso. Resultado, o tratamento não era eficaz. E eu acusava quem? O médico. Esse médico não é bom não, eu vou trocar de médico, esse gasto não está legal. Acusava também o remédio. Enfim, colocava sempre as causas fora de mim. Até que um dia o corpo de reclamar, incendiou, eu tive que fazer uma hiatoplastia, porque eu já estava tendo refluxo em pé. Olha só, chegou a um nível em que eu tive que saber que o problema era comigo mesmo. Então, enquanto eu aponto a causa do meu problema fora de mim, eu não vou encontrar a solução. E vou continuar ali colhendo sempre esses frutos amargos da minha vida. Muitas vezes eu reclamava que eram muitos limões que eu estava recolhendo. Não é possível, a vida está muito amarga, é muito limão que eu estou tendo que colher. E aí, um companheiro falou, meu filho, então pega esse limão, já que não tem outro jeito, você semeou, você está colhendo agora. Né? Então pega esse limão, esses limões, faz uma limonada. Bota um açúcarzinho, não bota muito açúcar, que a vida é muito doce, dá diabetes, dá digestício, né? E oferece. Então, na forma como você está recebendo aquela dificuldade, representada aqui pelos limões amargos, e você se resigna, sabe lidar com isso, você já está semeando lá para frente também. Né? Então, semeando um bom plantio, você vai conseguir também colher um bom fruto, um fruto menos amargo. Né? Mas, enquanto isso, a gente parece que não tem nem criatividade para errar. A gente tem errado nas mesmas situações de encarnação em encarnação. Parece que a gente está andando, tendo muita movimentação em círculo, mas pouco deslocamento para frente e para o alto. A gente fica ali como que estivesse marcando o passo. Né? Aqueles que são militares conhecem. Marcar passo, você está no mesmo lugar, sem avançar no terreno, sem progredir. A gente permanece estacionado, porque é informação doutrinária, na questão 118, quando Kardec pergunta aos espíritos, podem os espíritos retrogradarem, podem piorarem? Não pioram. Eles podem permanecer estacionados, se não aproveitarem as oportunidades. Né? Aí tem uma historinha, essa de não avançar, porque a gente tem que mudar o que a gente fez antes. Se não mudarmos o que a gente fazia antes, o resultado sempre será o mesmo. Tem a história de 2 mineiros que foram fazer uma pescaria lá no Amazonas. E aí
pararam lá em Manaus, fretaram um aviãozinho e foram lá para o Rio Negro. Quando lá chegaram, ficaram o dia inteiro pescando, e cada um pescou mais ou menos 60 quilos de peixe. E colocaram lá no contêiner, e aí, ao levar para o avião, o piloto falou assim, espera aí, qual é o peso desses contêineres? Ah, tem 60 quilos cada um. Não dá, não vão suportar, a gente tem que fazer 2 viagens. Não, mas 2 viagens vai ficar mais caro. E reclamaram. Não, mas dessa forma não tem jeito. Aí um virou para o outro, mas, compadre, fizemos a mesma coisa no passado. Aí o piloto falou assim, ah, é? Então tá. Colocaram os contêineres no avião e decolaram. Não durou 5 minutos, o avião teve que fazer uma viagem, uma aterrissagem forçada. E aí um virou para o outro e falou assim, compadre, e aconteceu de novo. Ou seja, fizeram a mesma coisa, aconteceu novamente o mesmo efeito. Né? Então, se desejas algo que nunca tivestes, faça algo que nunca fizeste, já dizia Chico Xavier. Mas se repetir a ação, nós teremos ali a mesma consequência daquela ação. Não tem como. Vai repetir. Então, será que eu vou continuar, então, chupando aqueles limões amargos que eu já semeei lá atrás? E esses limões amargos aqui, a gente faz uma referência aqui, justamente, a como anda o meu olhar. Como eu tenho utilizado esse talento que Deus me concedeu para o meu crescimento. O meu olhar está muito crítico em relação às coisas que eu observo? A gente tem que observar. Tem que observar e ficar atento. Porque essas consequências da forma como eu olho, como eu vejo as coisas, elas virão para mim. Elas, de uma certa forma, virão para mim. E a gente fica reclamando das consequências que a gente está recolhendo. Vamos olhar para dentro de nós, mais uma vez, e percebermos o que estamos fazendo. Tem algumas pessoas que chegavam para Chico antigamente e diziam assim, mas Chico, eu já faço bem, eu estou envolvido na atividade de benemerência, estou envolvido em obras sociais, eu faço distribuição de refeição aos moradores de rua, eu trabalho na evangelização, eu atendo os espíritos como médium no trabalho de socorro espiritual. E Chico ouvindo aquele chororô o tempo todo ali e tal, Chico fala, meu filho, então, nós temos que aumentar a dose. Por quê? Se você reclama e para, ele dizia assim, de repente, na contabilidade divina, a balança dos teus débitos estão mais pesadas do que o prato. O prato dos teus débitos estão mais pesados do que o prato dos teus créditos. Se você for parar aí, vai continuar a mesma coisa. O prato dos débitos mais pesado. Aumenta a dose, para ver se equilibra esses 2 pratos. Então, não adianta estar reclamando. Porque quem vive, dizia André Luiz, quem vive colecionando queixas, caminha sob a chuva de lágrimas. E essas lágrimas, será que todas elas são da mesma fonte quando eu choro? Quando Jesus diz assim, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Será que todos os aflitos que choram serão consolados? Até serão. Mas quais serão consolados primeiro? Será que aquele que chora de uma forma irresignada, revoltada, com raiva, eles estão preparados para receber o consolo? Estão adiando. Então, a forma como eu caminho, como eu devo caminhar? Será que esse meu choro já é suficiente para mim me transformar? Tem uma outra historinha, a história do cachorro que uivava. Vocês conhecem a história, alguns devem conhecer, né? Um companheiro, conta aí o Haroldo Dutra Dias, que ele vinha numa estrada e para num posto de gasolina para abastecer o seu veículo. Ele, quando desce do carro, ele ouve aquele cachorro uivando. E aí, ele vai lá na loja de conveniência, compra, faz o seu lanche, quando volta o cachorro continua uivando. Ele pergunta para o frentista, escuta, você está ouvindo esse cachorro chorar? Ele, sim.
Mas por que ele chora? Porque ele está em cima de um prego. Aí ele fala, mas peraí, mas por que então ele não sai daquele prego? É porque ali é suficiente para que ele chore. A dor que ele está sentindo é suficiente apenas para que ele chore, mas não é suficiente para que ele mude de posição. E a gente traz isso para a gente. Será que as dores que eu passo hoje, o meu choro, é suficiente apenas para que eu continue me lamentando? Ou já está no momento em que eu devo já mudar da posição que eu estou? E lembre do cachorro, é só sair do prego, muda aquela posição, faz algo diferente. Se desejas algo que nunca tiveste, dizia Chico, faça algo que nunca fizeste. É começar a caminhar de acordo com esta lei que o Cristo vem nos ensinar, vem nos trazer com muito amor. É a lei de amor. E é uma referência nossa doutrinária sobre a lei divino-natural. Lei divina ou natural? É uma só. Lei física que comanda todo o universo material. Lei moral que governa os espíritos imortais. Essa lei é a única verdadeira para a felicidade do homem, dizendo que compete a ele fazer ou não fazer. E ele só é infeliz quando dessa lei se afasta. Então, descobrimos, através das informações dos espíritos superiores, a causa das nossas dores, aflições. É o afastamento da lei. E essa lei, onde estaria ela? Como selo divino, é o GPS que está em nossa consciência. E esse GPS, ele não acaba a bateria não, gente, porque ele é alimentado pelo fluido cósmico universal. Então, estará sempre abastecendo. Muitas vezes, essa lei divina em nossa consciência parece que está ali anestesiada. Por isso que a gente ainda não sente a dor. Mas à medida que a gente começa a transgredir, e voltando a transgredir, e repetindo, vai chegar um momento em que nós teremos que buscar a felicidade real através da reparação. Então, quando a gente ignora até a ação desse GPS, da lei divina em nossa consciência, a gente pode até fingir que não vê, pode até fingir que não ouve, pode se fazer de surdo, mas essa lei, esse GPS irá reprogramar a minha rota. A exemplo do que esse GPS que nós temos no carro, né? Quando você traça ali o GPS para chegar em determinado ponto, chega um local, você desvia, ele vai, reprograma. A lei divina, mais ainda, porque quer nos conduzir para a felicidade. Mas vamos pensar aqui nessa questão da dor. A dor, se ela fosse desnecessária, Deus já a teria abolido, não é? Então ela tem uma finalidade. A dor, quando nos chega na mente, nas emoções, no corpo físico, ela pretende ensinar alguma coisa. É uma professora enérgica. Ela tem um objetivo pedagógico, que é ensinar-nos. E quando a gente não aprende, não leu, ela continua. A dor, ela vem, ensina e passa. Se eu continuo com a dor, é porque eu não aprendi ainda. Eu tenho que aprender. Então, vamos tirar agora essa questão as questões espirituais de lado, vamos pensar no aspecto moral, material da dor. Qual a função da dor no nosso organismo físico? Não é a proteção? Se a gente não tivesse a dor no organismo físico, a gente ia colocar a mão numa chapa quente e não ia sentir dor. Quando fosse tirar, já estava ali, já gangrenando, já entrando, necrosando aquela pele. E aí estaria atingindo aí os tecidos, a circulação, e a gente não teria
uma vida muito longa. Então, o papel da dor é justamente proteção, é condutora de rota, como nós costumamos dizer. Então, em qualquer parte do nosso corpo, ele sinaliza, né? A nossa questão de hoje fala de uma parte do nosso corpo, quando ele coloca aqui, né? Porque vedes uma palha no olho do vosso irmão e não notais uma trave que está no vosso olho? Como está a nossa visão na vida? Como temos utilizado a nossa visão em relação a quem convive conosco? Vou apresentar para vocês aqui uma imagem, não sei se dá para vocês verem aí. Essa imagem aqui é uma árvore torta, não é? Se eu pedir para vocês aqui, vocês conseguem enxergar esta árvore torta na posição ereta? Bem, essa pergunta foi feita por um sábio aos seus alunos. Eles ficaram o tempo todo, deu torcicolo, viravam daqui e não conseguiam enxergar. E aí um deles falou: mestre, desisto, qual é a moral da história? Aí ele falou: mas qual foi a pergunta inicial? Vocês conseguem ver essa árvore torta na posição ereta? Não, porque é uma árvore torta. E o que tem a ver isso com a nossa vida? Quantas árvores tortas nós temos junto a nós em casa, no trabalho? Ou às vezes até mesmo eu sou esta árvore torta na vida daqueles que convivem comigo. No sentido de que eu não posso consertá-lo. Eu tenho que buscar consertar a mim mesmo. O tempo que eu levo para tentar corrigir o outro de acordo com a minha legislação, de acordo com aquilo que eu acredito, eu vou perder tempo. É teimosia da minha parte. Se eu fico olhando com o meu olhar as dificuldades que o outro traz, eu esqueço de olhar o que eu trago, o que eu preciso reparar em mim. Se vocês pararem para pensar, como Jesus, quando veio aqui, junto a nós, ele buscou um grupo para que o seguisse. Foram os seus discípulos. Ele não escolheu anjos, ele escolheu homens que tinham as suas dificuldades. Todos aqueles que Jesus olhava, o olhar do Cristo é aquele olhar que espelhava o que ele trazia por dentro. Quando ele olha a Pedro, quando Pedro o negou algumas vezes, o olhar de Jesus fez com que Pedro ali mergulhasse dentro dele e buscasse seu verdadeiro sentido da sua função como apóstolo. Mas não foi um olhar crítico, foi um olhar que representou muito a Pedro, a Simão Pedro. Através daquele olhar que Pedro se reergueu. O mesmo olhar Jesus fez para Maria Madalena, quando ela se encontrava ali muito, muito triste diante das acusações que lhe eram feitas. Ele disse para ela: Madalena, olhai a primavera sobre uma casa em ruínas. Se a gente observa os escombros de uma casa que foi demolida e ali brotando uma flor por entre aquelas pedras, os escombros, as pedras em ruínas, são as nossas imperfeições que ainda trazemos. Mas a primavera brotando é a esperança de Deus por cada um de nós. E isso foi o que o Cristo, naquele olhar, passou para Madalena. E ela cresceu e retomou a sua dignidade espiritual. O mesmo olhar que Jesus teve também para Zaqueu. Lembram da passagem de Zaqueu? Zaqueu, que era um publicano,
cobrador de impostos, que era tido como um homem de má vida, de má índole, e ele, Jesus, quando percebe, com a sua visão, pede para que ele desça daquele sicômoro, que era uma árvore pequena, e diz a ele que naquele dia iria habitar a casa dele, que aquela casa havia conseguido a salvação, mas porque Zaqueu também já demonstrava no seu íntimo a necessidade de se reformar, de se restaurar. Mas Jesus, mesmo que Zaqueu não tivesse dito e não tivesse subido naquela árvore para ser visto, Jesus já tinha visto com o seu olhar, porque ele não olhava para Zaqueu e via um cobrador de impostos. Ele olhava para Zaqueu e via lá à frente um Bezerra de Menezes, que foi a última encarnação de Zaqueu aqui, pelo que se consta. Olha a visão de Jesus, naquele momento, a Zaqueu, ele estimulou aquele espírito ao crescimento. O mesmo olhar Jesus teve para Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, quando em direção a Damasco, para aprender Ananias, ele teve aquela visão, aquela luz, que tomou conta da visão também de Saulo, e ele ficou momentaneamente cego, mas ouviu a voz. E Jesus dizia para ele: sou eu, por que me persegues? E ele diz para Jesus: o que queres, Senhor, tu que eu faças? Só o olhar do Mestre para nos elevar. E a partir daquele instante, Saulo, já depois redimido em Paulo, ele que havia mostrado à Ásia o que o ódio, fruto da ignorância, podia fazer contra o Cristo e sem o Cristo, ele quis mostrar a partir dali o que poderia o amor, fruto da verdade, mostrar agora ao mundo, não apenas à Ásia, o que ele poderia fazer com o Cristo e pelo Cristo. Mas foi diante daquele olhar do Cristo que fez com que ele também se transformasse. Tantos e tantos que cresceram com o olhar do Cristo. E o Cristo continua olhando para cada um de nós. Quando ele fala: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. A visão de Jesus é observar sempre o lado bom. Como aquela passagem que ele caminhava com os seus discípulos e se percebe um cachorro em estado de decomposição. Os discípulos se afastaram pelo mau cheiro, ele foi em direção ao cachorro. Que lindos olhos, que lindos dentes teve esse cão. Sempre vendo o lado bom. Esse é o nosso caminho também, porque já que ele é o nosso guia, o nosso mestre, como está a nossa visão diante das dificuldades que enfrentamos? Como estaria ela em nossas vidas, né? Vemos também aquele cego de Jericó, Bartimeu. Interessante essa passagem, né? Que Jesus vira para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? Parece estranho, né? Jesus sabia que ele era cego. Seria brincadeira do Cristo? Brincadeira com aquela cegueira daquele homem? Por que será que ele teria feito aquela pergunta? Ele responde: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. De fato, ele já queria enxergar. E nós? Onde está o Bartimeu dentro de cada um de nós? Onde está a cegueira dentro de cada um de nós? Será que enxergamos que convivemos no núcleo familiar em que aqueles que ali habitam conosco são aqueles instrumentos do nosso progresso? Ou ficamos reclamando daquele companheiro,
daquela companheira, daquela mãe, daquele pai, daqueles filhos. São os verdadeiros instrumentos do nosso progresso. Se eu não estou enxergando isso, olha o cego Bartimeu dentro da gente. Ou será que a cegueira de Bartimeu em mim está na área da vaidade, da beleza, do poder? É para a gente pensar. Porque o Cristo continua olhando para cada um de nós e nos pede que nós nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou. A referência do amor é dele. Ele pede para que nós nos amemos, não que nós nos amassemos uns aos outros. Ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Quando eu ouvi isso uma vez, não tem muito tempo não, eu perguntei a mim mesmo: será que eu estou de fato guardando os mandamentos somente aqui? Estou falando, já guardei, mas será que eu guardo aqui? Será que eu sinto os mandamentos que o Cristo nos deixou como verdadeiro legado e herança para a nossa felicidade real? É para a gente pensar. Guardai os meus mandamentos. São apenas 2. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Estou amando? Amar. Sentido do amor em movimento é a caridade. É o amor em ação. A gente pergunta, no Livro dos Espíritos, lá, o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, ele diz que é benevolência para com todos, indulgência para imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos, boa vontade. Eu tenho para com todos esta benevolência? Para aquele vizinho ao lado que coloca o lixo na minha porta e que eu reclamo, que eu brigo? Eu tenho benevolência para com aquele que no trânsito quer disputar comigo uma vaga? É benevolência para com todos. Se eu não tenho a benevolência para com todos, eu não estou guardando as lições que o Cristo nos deixou. Logo no primeiro ponto, que é a benevolência para com todos. Eu poderia acrescentar ainda a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Mas a gente para até por aqui, porque senão a gente vai sair daqui pior do que entrou? Não, né, gente? Tem um remédio. O remédio do Cristo é o Evangelho. É um remédio que não tem contraindicações, não tem efeito colateral, e ele pode ser ingerido várias vezes por dia. Aliás, muitas vezes por dia. Aliás, sempre. Que saibamos, então, utilizar esse medicamento eficaz, porque o médico é bom para todos os males da alma. O médico é bom. E o remédio também. Basta que saibamos utilizar a todo instante. Então, que Jesus nos envolva, nos abençoe, nos fortaleça nos propósitos íntimos de nossas renovações. Graças a Deus. Agradecemos ao Luiz pelo estudo dele, pelo esforço que ele fez para nos ajudar a refletir sobre o Evangelho nesta tarde de hoje. Convidamos aos médiuns que ocupem seus lugares para o passe.
Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, nós te rogamos, Senhor, a tua proteção, a tua ajuda para os nossos médios nesta hora do passe. Abençoe a todos eles, que eles possam doar suas melhores energias, que os amigos espirituais, o guia espiritual de cada um, pode estar junto a eles, Senhor, qualificando as suas energias, e que nós outros possamos recebê-las também com proveito e com amor. Que seja em teu nome, em nome de Deus, em nome do Altivo, que possamos iniciar os passes nesta casa de amor. E então, meus irmãos, é Tiago que diz para nós: mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E Paulo de Tarso nos diz o seguinte, que tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Isto porque ele diz que nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de agir, então podemos fazer de tudo, mas nem tudo nos convém fazer, porque cada ação nossa, cada ação tem uma consequência. É uma consequência boa ou uma consequência má, de acordo com a minha ação. E Emmanuel, nesta passagem, ele analisando, diz que analisar, refletir, ponderar, são modalidades do ato de ouvir. Então, para que a gente possa ouvir o outro, a gente tem que saber ouvir. A gente, muitas vezes, não sabe ouvir o outro. Então, a gente quer falar logo, quer dar nossa opinião, mas é necessário que a gente pare e reflita naquilo que o outro está nos falando, que a gente ouça com carinho, com cuidado, para saber dar a resposta correta, agir corretamente naquilo que o outro está nos pedindo. E ele diz, o Emmanuel nos diz também, que para conseguirmos fazer o bem, é necessário que a gente observe, que a gente analise. Isso porque, para ajudar o outro, para praticar a caridade, é necessário a gente saber o que o outro precisa, porque a caridade é atender o outro na necessidade dele, atender a sua necessidade. E eu só posso atender a necessidade do outro se eu souber o que ele precisa. Então, por isso eu preciso observar, eu preciso saber ouvir, para depois agir, e agir com proveito. E Emmanuel continua, que é forçoso convir que se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Então, irar, encolarizar, ficar com raiva daquilo que o outro às vezes nos falou, que nos atingiu, a gente deve procurar não agir naquele momento da raiva, da cólera, porque a gente vai agir no impulso e vai fazer coisa errada. Então, para agir de acordo com a lei de Deus, de acordo com o amor que a gente tem que agir, a gente tem que parar, refletir, ouvir. Outra coisa que a gente tem que saber também fazer é parar e ouvir a nós mesmos, ouvir, fazer silêncio interior. A gente, às vezes, está parado, quieto, mas nós não estamos em silêncio. A nossa cabeça está a mil, você está pensando mil coisas. Então, para você ouvir até o conselho dos amigos espirituais, é necessário você refletir, parar para ouvir, e para atender e agir na vida corretamente, fazendo o bem. Que Jesus nos ampare. Vamos voltar nossos pensamentos para Jesus, para fazer a nossa prece de encerramento. Acho que não terminou ainda não. Então, continuando aqui no que Emmanuel vem nos falando, então a gente agir no impulso, toda vez que nós agimos no impulso, principalmente com raiva, nós
agimos fazendo coisas erradas. E, às vezes, nós vamos fazer coisas, agir de tal forma, que não dá para consertar agora. A gente pode arranjar uma inimizade, que é uma coisa que a gente tem que fazer amizade, não inimizade. Então, agindo corretamente, para agir corretamente, é preciso saber ouvir. Ouvir, refletir, analisar naquilo que a gente está fazendo, para que a gente possa agir com utilidade e ser útil ao outro. Então, vamos voltar agora nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, eis que é chegado o momento de agradecermos, Senhor. Agradecer a Ti, a Deus, aos amigos espirituais, agradecer ao nosso irmão Luiz, que nos trouxe o raciocínio na tarde de hoje. E uma coisa que precisamos muito, Senhor, é refletir no Seu Evangelho, refletir para agir com proveito, refletir para aplicar em nossas vidas. Por isso te pedimos, ajuda-nos, Senhor. Muito precisamos de Ti. Envolve-nos na Tua luz e na Tua paz. Envolve-nos no Teu amor. Leve-nos para casa sob a Tua proteção, sobre o Teu amparo. Agradecemos também ao altivo e os amigos espirituais da nossa casa. E te pedimos, Jesus, que seja em Teu nome, em nome de Deus, em nome do altivo e da coluna espirituais que dirige a nossa casa de amor, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.